Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online, meu nome é Maico Valera, administrador da plataforma, que é formada pelo site, pelo podcast e um canal do YouTube. E hoje o nosso tema vai ser a transformação digital para pequenos negócios. E para conversar sobre esse tema, eu já estou online com a Patrícia Maltner. Ela vai me corrigir o sobrenome, eu já sei disso, né? Mas a Patrícia, ela é da Otto CRM. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Michael. Não é fácil, eu sei. É uma vida soletrando e corrigindo. É Patrícia Matzenauer, do Otto CRM. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando contigo hoje. Já começo me desculpando, né, Patrícia? Não tem problema. Mas a gente sabia, a gente estava sob risco, assim. Patrícia, começa falando um pouquinho da tua função dentro da Otto e o que a Otto hoje faz, qual é o público que ela atende, qual é o foco de atuação dela. Perfeito. Hoje eu sou gerente de Growth Marketing, então lidero aí uma área responsável por todas as frentes de crescimento e marketing da empresa. E o Otto, ele é um CRM para o varejo focado em loja física, né? A palavra Otto, nosso nome, vem de um acrônimo de online to offline e offline to online, né? Independente de como a gente lê aí, porque é justamente isso que a gente faz. A gente integra dados e estratégias do mundo online para levar para o mundo físico e do mundo físico para levar para o mundo online. Hoje o nosso principal foco, a nossa missão e o nosso target são justamente lojas físicas, né? Varejos com lojas físicas e mais especialmente ainda o vendedor. Então, nosso papel é colocar dados, tecnologia e informação na mão do vendedor da loja física, né? Esses dados tanto do mundo online quanto do mundo offline da própria loja, para que ele tenha informação e estratégia e dados para se comunicar com os clientes e aumentar o seu relacionamento e suas vendas através principalmente de plataformas como o WhatsApp. Então vai ter muito para contribuir sobre o nosso tema central, né? E já vamos entrar nele, então, falar um pouquinho de transformação digital, né? A gente sabe que isso é um movimento já de muitos anos, né? Mas a gente também observou que a pandemia fez popularizar esse termo e fez que empreendedores individuais e pequenas empresas que planejavam fazer, por exemplo, uma venda online nos próximos 5, 10 anos, fizeram com que eles tivessem que mudar esse planejamento e acelerar esse processo. Mas a venda online talvez seja só um ponto, né? Talvez seja uma das abordagens da transformação digital. O que tu pode falar mais sobre isso pra gente? Por onde é que começa a transformação digital e quais são as diferentes abordagens, as diferentes abrangências da transformação digital, especialmente pensando nos pequenos negócios? Perfeito. Eu acho que, em geral, quando a gente fala em transformação digital, a gente realmente pensa em coisas extremamente complexas e trabalhosas e com um custo muito alto, né? E, obviamente, a gente sempre pensa em transformação digital olhando para o meio digital. E o próprio Otto, ele surgiu de uma oportunidade de transformação digital no meio físico, que é a loja física, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente sempre entender que a transformação digital, muitas vezes, ela se dá com pequenos passos, de forma simples, com pequenas mudanças de estratégia e de foco no nosso negócio, seja em comunicação, seja de produto, seja de logística, seja de comunicação, marketing, né? Meios de pagamento, e que não necessariamente são muito complexas, e não só olhando para o meio digital, como normalmente a gente faz, né? A pandemia certamente acelerou muito tudo isso. E eu acho que por onde começar, o mais importante em qualquer negócio, independentemente do porte, do tamanho, do segmento, é a gente colocar o nosso cliente no centro, né? Esse é outro termo que também nos últimos anos está bastante em alta, que é o Customer Centricity, ou seja, a gente olhar para o nosso cliente
realmente entender esse cliente, onde ele está, quais os canais que ele navega, onde ele se comunica com a marca, qual o canal de preferência de compra, né? Se o nosso produto está adequado para o nosso target, para o nosso cliente, as formas de entrega, de logística. Então, assim, colocar o cliente no centro, entender o que faz sentido para esse cliente e aí, a partir daí, alinhar as nossas estratégias, as nossas inovações, tecnologias e a transformação digital como um todo, de forma a atender o nosso cliente, né? Aqui no Otto mesmo a gente sempre fala, a gente tem que, as marcas têm que cuidar para não ir atrás de vendas, né? As marcas têm que ir atrás de clientes. Por que isso? Porque a venda, ela normalmente tem um custo muito alto, né? Para se fazer uma venda, em alguns casos, exige custo de mídia, de orçamento de marketing, de branding, investimentos muito altos, e muitas vezes é uma única venda e depois ela se perde e se volta de novo para se conquistar novas vendas e se trabalhar novas vendas. Quando a gente coloca o cliente no centro e a gente vai atrás de clientes e não de vendas, a gente garante que a gente vai conquistar esse cliente, vai fidelizar ele, vai se comunicar com ele da melhor forma possível, vai atender ele da forma como ele espera. Isso vai fazer com que ele continue comprando da marca, ele fidelize, ele aumente o ticket médio e, inclusive, que nas próximas compras ele imediatamente já se lembre dessa marca e não fique em dúvida em relação a qual marca comprar ou não, né? Então, acho que em qualquer negócio, por onde começar conversar com os clientes, entender os clientes e ver o que faz sentido para esse cliente e aí, né, voltar todas as estratégias, desde as realmente menores, né, no nosso e-commerce, qual é a cor do botão, qual é o produto, de que forma eu tenho que fazer a entrega desse produto, meios de pagamento como ou a própria loja, né, que seria o nosso foco aqui, como que eu chego nesse cliente, muitas vezes numa pandemia em que ele não ia mais até a loja, com as lojas fechadas. Então, como que eu me comunico, como que eu chego nesse cliente para manter o relacionamento e para manter as minhas vendas? Então, sempre pensar e colocar o cliente como foco das estratégias do seu negócio. Falou várias questões aqui, fiz algumas anotações, vários insights interessantes. Eu acho que é primeiro que eu queria destacar aqui que tu falou, quando é uma máxima, eu acho, da área, especialmente de relacionamento, né? Que é muito mais barato tu fidelizar um cliente do que tu conquistar um novo cliente, né? Que tem tudo a ver com Exatamente. Não adianta esse cliente entrar lá, fazer uma compra e desaparecer do teu radar, né? E a segunda questão, que eu acho que ela é inerente, ela tá quase em todos os pequenos negócios, é a necessidade por vender, a necessidade por recursos financeiros no curto prazo, o que faz que muitas vezes esse empreendedor comece pelo fim, né? Ele comece fazendo e-commerce, tá, mas é isso que o meu cliente quer, é isso que o meu público precisa, é assim que ele quer comprar. Muitas vezes ele quer só um WhatsApp do atendente, do vendedor, né? E aí vai fazer a compra de forma pelo chat, por exemplo, né? Exato. Então, Michael, as taxas de conversão de e-commerce hoje no Brasil, por exemplo, giram em torno de 1 a 2%. Ou seja, a cada 100 leads, prospects ou possíveis clientes que chegam no meu e-commerce, um ou dois clientes convertem e fazem uma compra, né? Como que eu vou, depois de todo esse trabalho de aquisição, como que eu vou me comunicar com esse cliente, agora que ele já é meu cliente, que eu tenho os dados dele, que eu identifiquei ele, né? Isso é algo que a gente fala muito aqui também no Otto, que é identificar o cliente. A partir do momento que ele navegou no e-commerce, ele comprou na loja física, ele realmente é seu cliente, você tem o dado dele. E você tendo o dado de forma consentida, na verdade, chega a ser uma obrigação da marca, né, tratar esse cliente como ele gostaria de ser tratado, conhecer esse cliente, voltar a se comunicar com ele, ou fazer ofertas, né, ou trazer uma nova venda de acordo com aquilo que faça sentido para aquele cliente. E aí, como tu falou, né, custo de aquisição chega a ser de 5 a 15 vezes mais alto do que o custo de retenção, que é CRM, que é justamente ter este dado e trabalhar estratégias de relacionamento com o cliente, para que ele volte a comprar da sua marca sem novamente gerar um custo de aquisição. É isso aí, a gente está falando muito de planejamento, né? Eu vejo alguns empreendedores ter um pouco de dificuldade com quando a gente fala, olha, tem que planejar, tem que fazer um plano de ação, um plano de marketing, tem que sentar e escrever e debater.
porque muita gente acha que é perda de tempo, e não é, bem pelo contrário, né? A gente entender a necessidade desse nosso cliente para depois definir estratégias, depois definir ferramentas, depois definir a cor do site, né? Como tu falou. Exatamente. Né? Isso é um passo posterior. Muito interessante a tua abordagem inicial para a gente abrir um pouquinho o leque, né, do que é transformação digital e talvez não focar tanto nas ferramentas, que são muito importantes hoje em dia, mas ver isso de forma mais abrangente na parte de planejamento, né? Mas vamos lá. Transformação digital, né, Michael? A gente muitas vezes pensa em metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. Uau, chega, né? Calma, como né, Patrícia? Chega até esse lugar, né? Então, assim, o que a gente está... o que do básico a gente poderia fazer e não está fazendo ainda, né? De colocar o cliente no centro, se comunicar com esse cliente, de usar ferramentas que estão ali no dia a dia desse cliente. O próprio WhatsApp, como tu mencionou, hoje é o aplicativo que mais está nas telas iniciais dos brasileiros, né? Então, assim, abre o celular, é o aplicativo que está na tela inicial de quase 60% dos brasileiros. E hoje o brasileiro passa de 5 a 6 horas por dia no celular, né? Então, assim, ele já está ali. E 96% dos celulares brasileiros possuem o app do WhatsApp baixado, né? Então, o cliente está ali, a gente nem precisa ir até ele, a gente já sabe onde ele está. Então, é realmente pensar como que a gente chega até ele de uma forma entendendo o ciclo de vida, o comportamento desse cliente, para que a gente seja uma marca, esteja presente com esse consumidor onde ele já está no dia a dia dele. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho de pandemia? Vamos. Toquei no assunto antes, né? A gente tem 2 anos aí passados, um pouquinho mais de 2 anos, 2 anos e 3 meses, para poder agora já fazer olhar para trás e fazer algumas reavaliações, algumas críticas, fazer algumas constatações. Nesse ponto de vista da pandemia impulsionando negócios para a transformação digital, quais foram as principais dificuldades que vocês viram esses empreendedores travados, esses empreendedores com dificuldades para poder evoluir em alguma vertente, alguma ferramenta, algum aspecto dessa transformação digital? Perfeito. Acho que, como tu falou, a pandemia, ela acelerou muitos processos, né? E naturalmente, principalmente lá no início da pandemia, em 2020, o primeiro pensamento do empreendedor foi: eu preciso estar no canal digital, porque a minha loja está fechada, né? Então, e-commerce, desenvolvendo e-commerce e lançando e-commerces, né? E a gente vê que teve uma fatia de marcas e de empresas do varejo que entenderam que aquilo era um momento e que a gente precisava continuar se comunicando com esse consumidor, mas que ao mesmo tempo a loja física um dia ela vai voltar. Ela voltou, né? E ela iria voltar. Então, assim, claro que houve uma preocupação muito grande de o que fazer nesse momento, mas as empresas que hoje continuam se sobressaindo são as empresas que também levaram as oportunidades não só para o meio digital e para o e-commerce, mas também levaram oportunidades de desenvolvimento e de estratégia e de tecnologia também para a loja física, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente pensar nesse mundo omnichannel, né? Omnicanal que a gente vive. Nenhuma coisa é mais importante ou mais relevante que a outra, elas são complementares. A gente sabe que hoje o cliente ele está na rede social, ele está no TikTok, ele, dependendo da faixa etária, né? Está no WhatsApp, está no e-commerce, está na loja física. Então, como que a gente vai garantir uma estratégia de uma forma linear e omnichannel, integrando todos esses pontos de contato com o cliente, para que, no fim, independente da pandemia ou do que acontecer, se a minha loja ficar fechada por 2, 3 meses, eu tenho os meus outros canais de comunicação e de venda,
ou o quanto o e-commerce vai crescer, mas em algum momento a loja física, né, ela ainda é a protagonista e vai continuar sendo a protagonista do varejo, né? Tem estudos que falam que em 2024, 74% do varejo americano ainda vai acontecer na loja física. Então, também eu acho que essa preocupação de entender o mundo de uma forma muito mais omnichannel e não só focado no e-commerce ou na loja. Interessante. E tu acredita num cenário pós-pandemia? Bem, vamos lá, parênteses, né? Dá pra gente afirmar, então, que teve muito aprendizado nesses 2 anos? Completamente. Desses empreendedores, vamos dizer. Com certeza. A gente mesmo aqui do nosso lado vê o quanto houve um crescimento muito acelerado em projetos que muitas vezes estavam engavetados ou que eram para um momento futuro e que aí naquele momento as pessoas tiveram que se reinventar e trazer outras formas de vender. Né? Então, a gente vê a venda online e retira na loja, a venda na loja e recebe em casa. A gente vê um mundo muito mais conectado entre todos os canais e, com certeza, isso foi a pandemia que fomentou. Acredito que em algum momento projetos, né, que estavam previstos e a gente veria isso acontecendo aí em alguns anos, mas que foram antecipados e que aceleraram muito em função da pandemia, sim. Eu até faço esse parênteses também para poder compartilhar da minha parte. Eu dirijo uma empresa de software de gestão voltado para micro e pequenas e médias empresas e a gente observava muita dificuldade dos donos dessas empresas em aceitar uma implantação remota desse software de gestão, uma implantação à distância. Quando 2 anos que praticamente era a única maneira de fazer esse tipo de serviço, né? À distância, treinamentos à distância, consultoria à distância, enfim. E aí por isso que é a minha pergunta. Eu hoje também percebo que houve um aprendizado, ou pelo menos houve uma aceitação de que as coisas podem funcionar de outra forma, né? E até uma economia de custos em alguns casos, e aí hoje voltando à realidade, né, como nesse mundo pós-pandêmico, digamos, a gente aprendeu os prós e contras de todos os mundos, e hoje imagino que continuem algumas empresas fazendo de forma remota, outras vão preferir fazer presencial. Então hoje a gente tem essas oportunidades e uma visibilidade muito clara de todos os cenários, e aí cada empresa ou cada consumidor atua como, né, tem conforme a sua preferência, né? Essa que é agora a questão que eu quero avançar aqui. O pós-pandemia e a decisão de algumas empresas sobre novas mudanças. Eu vou até dar um exemplo do segmento de restaurantes, que foi um segmento que a gente pôde conversar em 2020 com alguns empreendedores aqui no podcast. Em 2021 voltamos a conversar, até foi interessante, uma presidente de associação de restaurantes que a gente conversou no início da pandemia e 1 ano depois da pandemia. E aí muitos insights interessantes a gente teve. Só que hoje a gente consegue observar o seguinte: tinham empreendedores, vou usar ainda esse segmento como exemplo, tá? Que no momento que viram seus restaurantes fechados, se viram obrigados a migrar para uma plataforma de iFood, por exemplo, enfim, plataformas próprias, tá? de delivery, mesmo reclamando, mesmo achando que aquela não era a proposta de alimentação dele, mesmo achando que os clientes deles não recebiam com a mesma qualidade. E agora eu percebo que muitos desses que foram obrigados a vender o delivery, vender via aplicativo, agora estão deixando os aplicativos. E as justificativas são diversas. Ou é pelo formato de entrega, pela qualidade do produto na entrega, pelas altas taxas dos aplicativos, né? E aí eu vou usar isso de exemplo. Até que ponto tu acha que pode haver retrocessos, que pode haver, vamos dizer assim, um retorno em estratégias antigas e talvez até mais antiquadas nesse cenário pós-pandemia? Porque a gente sabe, como tu já falou, vai ter consumidores que vão preferir talvez consumida no local, a moda antiga, a gente já pode falar hoje, né? Então, toda essa volta ao antigo, ao novo normal que se disse tanto,
pode comprometer ou pode criar retrocessos na transformação digital desses pequenos negócios? Eu não vejo como um retrocesso, né? Eu acho que é uma adaptabilidade do negócio que eventualmente testou formatos diferentes e para aquele negócio específico se entende que talvez o formato lá original, o formato antigo, né? Assim, entre aspas, funciona melhor. Nesse caso específico aí de plataformas, quando a gente tem intermediários, na verdade a gente realmente está falando de deixar muito dinheiro na mesa em função dos custos que tem, né, em marketplace ou em plataforma de intermediários, né? Então, em alguns momentos, talvez seja, né, nesse caso, a melhor opção, ou talvez até uma das únicas opções desse negócio. E agora, voltando ao cenário normal, a gente voltar para o que se fazia antes e que é mais lucrativo do que era. Mas especialmente nesse caso, né, a gente aqui no Otto, a gente não trabalha com o segmento de restaurantes, mas obviamente a gente estuda bastante e entende bastante também sobre serviços. Mais uma vez a gente pode voltar ao exemplo que eu dei lá, que é sobre conhecer e identificar o seu cliente. Imagina se esse mesmo restaurante que tu citou, né, ou esses restaurantes que tu citou, eles fossem restaurantes que tivessem uma base de clientes, que conhecessem os clientes que frequentam, tivesse nem que fosse anotado num caderninho, não precisa ser uma plataforma robusta e complexa e cara de CRM, mas mesmo de uma forma anotada no seu caderninho, sabendo que o Michael vai toda sexta-feira lá e pede aquele prato, que a Patrícia vai 2 vezes por semana, o quanto esse restaurante não poderia simplesmente se comunicar de forma ativa com esses clientes, dizendo, olha, estamos fechados, porém, a gente está trabalhando num processo de delivery ou de entrega, né, sem necessidade de um intermediário nesse processo que vai comer aí 20%, às vezes 25% da tua margem, né? Então, mais uma vez, algumas vezes é como a gente está falando, de planejamento. Se lá atrás esse negócio já tivesse colocado o cliente no centro, já tivesse começado a identificar o cliente, ele estaria muito mais preparado para um momento de pandemia e muitas vezes não precisaria deixar margem e dinheiro na mesa como é nesse caso. E aí, que bom, né, que se agora conseguiu voltar ao formato normal e para esse negócio faz mais sentido nesse momento, as margens de lucro são maiores e conseguiu voltar a operar dessa forma. Então, né, eu acho que é mais uma vez testar cenários e entender para o seu negócio aquilo que faz mais sentido. Eu confesso que eu tenho um otimismo abalado nesse ponto. Eu acredito que a gente vai ter alguns administradores talvez mais receosos, que vão desistir de algumas operações digitais, vamos dizer assim, vão voltar à estratégia anterior. Mas acho que também isso não prejudica todo o avanço, porque o mercado em geral entendeu e vai continuar nessa transformação que a gente está tendo. Acho que só a tendência é surgir cada vez mais plataformas, mais meios, mais marketplaces, enfim, né? Tudo isso que a gente tem visto surgir, né? Agora, se encaminhando para o nosso final, eu quero focar contigo mais especificamente em e-commerce. Vocês devem estar acompanhando várias pesquisas ou várias projeções agora, olhando para o futuro, de uma forma bem diferente do que vínhamos tendo até 2019, né? Hoje, olhando para esse futuro nos pequenos e médios negócios, o que dá para se falar de tendência em e-commerce? Tem alguma nova mudança vir por aí? Tem o marketplace o mesmo caminho desses negócios? O que vocês conseguem enxergar de tendência para o futuro? Perfeito. Eu acho que o marketplace, assim como os intermediadores de restaurantes, são também um canal que muitas vezes tira bastante a margem de negócio, principalmente do pequeno, né? Então, eu entendo que todos os negócios onde a gente conseguir vender de forma direta para o nosso cliente vai ser a forma mais lucrativa e que, com certeza, principalmente olhando
uma estratégia de marketplace, quando esse cliente compra do marketplace, o cliente final, esse dado ele não fica com a marca que vendeu, ela fica inclusive com o marketplace. Então, como é que você vai fidelizar, como é que você vai trabalhar esse cliente para que ele volte a comprar de você, ou para que depois de comprar no marketplace ele conheça o seu site, o seu canal, a sua loja, a sua marca, e não volte novamente no intermediador, deixando mais uma vez uma grande fatia da margem ali, né? Então, acho que se tratando de e-commerce, na verdade, nem falando especificamente de e-commerce, mas voltando para esse cenário omnichannel, né? Onde a gente tem que olhar onde o cliente está e qual as plataformas que eles estão. Então, hoje, TikTok, o próprio Pinterest, onde a gente já vê as marcas se posicionando muito, o próprio WhatsApp. Então, assim, integrar todos esses canais junto com o e-commerce e, eventualmente, quando existe a loja física também, para garantir que o cliente ele vai comprar da marca e a marca vai conseguir depois fidelizar esse cliente, voltar a se comunicar com ele para ele continuar comprando. E a gente sempre pensando, né, com o foco no cliente, com a melhor experiência no cliente, mas também naquilo que vai ser mais rentável e que vai trazer uma margem mais saudável para o negócio. Vou ter que fazer uma pergunta extra que eu queria terminar, Patrícia, mas o teu insight foi interessante, então vai lá, claro. Eu vou aproveitar para te perguntar. Venda direta, existem novas formas que podem surgir? Porque, vamos lá, outro parênteses aqui, por que os aplicativos, intermediadores, por que os marketplaces tomaram tanta aderência, né, pelos pequenos negócios? Porque, em geral, né, os pequenos negócios não têm uma capacidade de investimento, não têm tecnologia para fazer, por exemplo, um site, um e-commerce robusto, um e-commerce eficiente, né? Então, o marketplace acaba economizando um investimento importante em infraestrutura, em TI, né? Mas eu entendo também e concordo contigo que a venda direta sempre é mais rentável e deve ser, né, ter como foco desse empreendedor, né? E quando a gente fala em venda direta, a gente está falando, por exemplo, do WhatsApp, né, que funciona tão bem, sem nenhum intermediário no meio do caminho. Né? Tu enxerga isso como tendência? Tu enxerga que podem surgir hoje, ou no futuro, novas tecnologias, novas ferramentas que possibilitem a venda direta e que esse pequeno negócio não seja penalizado com taxas tão altas? Acredito que sim, acho que alguns movimentos que estão acontecendo, inclusive do próprio WhatsApp, né, com o pagamento via WhatsApp, ou até de canais que a gente ainda não executa a venda ou a compra diretamente, como o Instagram, mas onde a gente consegue, né, são canais de comunicação e que geram uma conversação direta com a marca e que a gente pode realizar essa venda de uma forma direta. Então, acredito que tem muita coisa ainda para acontecer, né, das próprios meios de pagamentos que a gente utiliza hoje, de cartão de crédito e o próprio Pix, o quanto a gente também viu uma evolução aí nos últimos anos e que certamente meio de pagamento é um assunto que está sempre em alta porque impacta diretamente, né, em todos os negócios, não só nos pequenos, nos médios, nos grandes. Então, com certeza aí para alguns anos ou no futuro a gente vai ver algumas novas tendências e coisas novas chegando. Muito bom, Patrícia. Quero agradecer a tua disponibilidade, vários insights interessantes. Acho que é bom aquele bate-papo que cria, né, que deixa a pulga atrás da orelha de quem está nos ouvindo. E tu conseguiu trazer alguns insights interessantes nesse ponto de vista. Como é que acha a Otto? Como é que tira mais dúvidas contigo? Como é que acessa quais são os canais hoje da Otto? Perfeito. A gente está no Instagram, então é @Otto, que é OTOCRM. A gente está no LinkedIn também com o mesmo @OttoCRM. O nosso site que é ottocrm.com.br e temos lá no LinkedIn também, se quiser falar comigo, Patrícia Matzenauer, entrando pelo LinkedIn do Otto, olhando as pessoas que estão ali, pode se conectar comigo ou com as outras lideranças e mesmo com todo o nosso time. A gente está sempre à disposição, a gente adora um papo, principalmente para falar de varejo, falar de negócios, então estamos todos à disposição aí para conversar mais. Eu acabei nem perguntando, a Otto tem sede onde? Nós somos de Porto Alegre,
Olha. Mas já aderimos ao modelo híbrido, então temos pessoas espalhadas aí pelo Brasil, por enquanto, e começamos na semana passada a nossa primeira operação fora do Brasil, no Peru, então muito em breve teremos também uma expansão aí para outros países. Vamos finalizar com mais um exemplo de transformação digital. Eu também estou falando de Porto Alegre e em nenhum momento a gente cogitou fazer presencial esse podcast. Eu podia estar sentado aí do teu lado para a gente conversar ao vivo. Ficar assim, para a próxima. Conversamos sem nenhum problema pela internet e vamos disponibilizar isso para todo o nosso público. Legal. Deixa o convite final, então, para quem está nos escutando, acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês encontram link para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima. Até, obrigada. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.